Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pablo Bispo. Eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense, líder do grupo de pesquisa de políticas públicas e instâncias de socialização, Polis UF, membro do Núcleo de Estudos Empresariais e Sociais da Universidade Federal Fluminense e membro fundador da Fundação Kairos para a Transformação Educativa. Hoje é o terceiro vídeo da série que eu intitulo Como Desmascarar Charlatães. E eu vou, nessa série, como vocês bem já puderam observar, fazendo um recorte de alguns dos principais truques que são utilizados em matéria de retórica de maneira a persuadir e, mais do que isso, iludir as pessoas no que diz respeito a um debate, a uma discussão, a uma troca de ideias. E assim eu vou desmascarando, eu vou mostrando alguns sofismas, algumas falácias, alguns argumentos que nada tem a ver com a verdade, mas sim com a vontade de dominar as pessoas. Mas antes de começar o vídeo, antes de ir direto à nossa matéria, por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações, pois assim vocês ajudam a esse canal se manter e ajudam a que bons conteúdos sejam transmitidos, sejam tratados em qualidade. Aqui nós queremos ganhar pela qualidade, não pela quantidade, mas que mais pessoas tenham acesso. É uma proposta gratuita no sentido de trazer a vocês todos uma série de debates e discussões que não passam nas grandes mídias e nem nos grandes canais do YouTube e muito menos no cotidiano. Então, por favor, me auxiliem nisso. É o meu pedido. Então, a questão toda que eu gostaria de trazer a vocês é relativa a mais um argumento falacioso. Vamos desmascarar mais um tipo de charlatão agora. Estamos falando, nesse momento, de um argumento que é parecido com o argumento de autoridade. Quem quiser saber mais, vai poder observar aqui na chamadinha do vídeo, que eu vou colocar, o vídeo em que eu falei sobre o argumento de autoridade. Ou seja, alguém, para vencer uma discussão, ele se arroga uma autoridade que supostamente lhe daria razão no debate por detê-lo. Não vou entrar em minúcias, quem quiser vai olhar o primeiro vídeo lá em que eu falei sobre ele. Mas existe uma variação desse argumento. E essa variação é um daqueles que Aristóteles em grego chamaria de topoi, e nós chamamos de lugar comum, né? Ou seja, um argumento de senso comum em matéria de retórica e que pega muita gente. Qual é esse argumento? Ele é derivado do argumento de autoridade, porém ele não é usado explicitamente. Ou seja, o sujeito não apresenta sua credencial, digamos assim, de autoridade. O sujeito apresenta algo muito diferente, mas que faz um efeito poderoso. Se trata do lugar de juiz. Ou seja, o sujeito ele intervém na discussão, julgando, sem que ninguém tenha lhe pedido ou lhe conferido, seja institucionalmente, seja socialmente, a posição de juiz de alguma coisa. E ele emite um julgamento. Darei um exemplo. Estamos falando de... Digamos que estejamos falando em uma questão controversa. Em matéria de política, por exemplo, uma questão controversa. Vamos dizer, destinação dos impostos. Digamos assim, carga tributária, tamanho da carga tributária. E há uma discussão, já há muito tempo. Devem ser cobrados altos impostos? Devem-se diminuir os impostos e diminuir a área de atuação do Estado, a área de atuação deve ser maior, os impostos devem retornar melhor, todas essas são questões em aberto. E aí, imaginem uma discussão simples, em que alguém
propõe e tenta argumentar que 43% de carga tributária é muito alto, especialmente se considerarmos uma população pobre. E aí você tem um outro interlocutor defendendo, não, mas o Estado precisa cobrar muitos impostos, porque senão ele não vai poder oferecer serviços públicos. Entra um terceiro indivíduo que absolutamente não foi, por nenhum dos dois interlocutores, reconhecido como juiz, e nem por aquele auditório que está assistindo a discussão, e emite um juízo. Por exemplo, ele diz, ora, é claro que todos sabem, percebam o uso de todos sabem que o melhor é que o Estado detenha o monopólio da distribuição das riquezas. Todos sabem. E eu vou ainda dizer que aqueles que defendem o contrário defendem a destruição da sociedade. Defendam que o pobre não seja assistido e etc. E começam a emitir juízos morais dentro de uma discussão que a princípio era uma discussão técnico-política. Eis o lugar do juiz. Ninguém convidou o indivíduo para juiz, ele tomou partido, agiu como se estivesse no patamar de superioridade em relação aos dois interlocutores e proferiu uma sentença. Vamos trazer para um elemento mais dentro do cotidiano. Colocarei mais uma questão controversa. Que questões controversas ajudam a que possamos pensar. Vamos falar sobre liberdade de expressão. É um princípio constitucional, mas ela tem limite. Aí você tem alguns argumentando, ora, mas por exemplo, você fazer humor com figuras que lembrem figuras de autoridade, políticos, grandes empresários, etc., é uma forma de humor e está dentro da liberdade de expressão, especialmente se usados personagens fictícios. E você tem, por outro lado, alguém que defende que isso não, que isso é um crime contra a honra. E aí advém um terceiro interlocutor e, por exemplo, não somente se coloca num lugar de juiz, como emite uma sentença, dizendo algo do tipo, ora, mas é claro que não se pode fazer humor com essas pessoas, porque essas pessoas têm autoridade. Você deveria ser preso por isso. Você não deveria nem discutir isso. Percebam, mais uma vez, alguém entrou e adotou o lugar do juiz. Vamos fazer a coisa pegar fogo? Eu vou fazer. Prestem atenção. Vou fazer. Não vou entrar no mérito. Todo mundo vai saber do que eu estou falando. Eu imagino que boa parte, ao menos do meu público, vai saber do que eu estou falando. Temos um debate, temos uma discussão sobre hábitos alimentares. Uma pessoa, por razões que são particulares a ela, diz, eu não gosto de comer carne, sou desfavorável que se coma carne de qualquer animal, eu prefiro uma alimentação vegetariana, etc. Ponto. E o outro argumenta, não, mas eu, além de gostar de comer carne, eu entendo que isso fornece proteínas essenciais, etc. E até então você tem um debate. De repente salta um sujeito no meio do debate e acusa o sujeito que come carne. Diz assim, você é responsável pela destruição do planeta, você é um assassino de animais. Você deveria ser punido, porque se comessem seus filhos, você certamente sofreria, igualando homens a animais, né? Absolutamente iguais, como se nenhuma diferença houvesse. Perceba, já não está mais em questão o hábito alimentar. Está em questão o lugar de juiz. Alguém impôs a sua visão de alimentação, de hábito alimentar, como uma visão moral e se colocou no papel de censor de um hábito cultural da sociedade. Da mesma forma, o que acontece no âmbito coletivo também acontece no âmbito individual. Quando alguém emite um julgamento absolutamente colocado
de maneira coletiva e sem que tenha sido concedida a autoridade para fazê-lo, esse alguém praticou um desses argumentos de usurpar o lugar de juiz. É muito comum na grande mídia julgamentos em massa de determinadas condutas. Julgamentos em massa. Inclusive, taxando como crime condutas que sequer foram colocadas no elenco do Código Penal ou do Código de Processo Penal. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Podíamos até entrar no âmbito de todas elas, mas eu vou citar uma única questão controversa. Uma única. Imaginemos uma situação, tá, hipotética, em que você, por razões suas, você decide que não é a melhor coisa do mundo ter de pagar esse absurdo que pagamos de energia elétrica. E aí você começa a procurar meios alternativos. Geradores próprios, painéis solares, etc. Vem alguém na grande mídia, subsidiado por um lobby das grandes empresas de energia, e começa a atacar, fazer um juízo moral, dizendo que isso é uma fraude contra o Estado, que isso é um furto, que isso é irregular, que isso é perigoso, que isso coloca em risco a sociedade, porém não tem uma lei que impeça o sujeito ter um painel solar, por exemplo. Ou o contrário. Pode ser o contrário também. Você pode ter alguém querendo induzir aqui você, não, mas isso é muito bom, isso traz uma economia muito grande. Você continua pagando a conta de luz. Você instala o painel solar, isso é muito bom, quem não faz isso não está preocupado com o planeta. São juízos morais, juízos de valor, que entram na situação do debate, mas nada tem a ver com eles. E por que não tem a ver com eles? Porque quem emitiu o juízo não é juiz. Quem emitiu o juízo não foi chamado a julgar aquela situação. E o sofisma está onde? Onde é que está o anzolzinho dentro dessa isca? O anzol dentro dessa isca, ele está no chamado lugar de autoridade do juiz. Se você aceita aquele primeiro argumento, se você aceita que aquele sujeito opine como alguém que vai decidir uma questão controversa, já era. Você engoliu a isca, é peixe. E se engoliu a isca, foi fisgado. E muitos charlatães, se aproveitando de algum lapso na hora do debate, usurpam o lugar de juiz e emitem os seus julgamentos de sentença e assim conduzem as pessoas. O velho Aristóteles, ele já dizia, já falava da degeneração das formas de governo, né? E ele dizia que a degeneração da democracia, que era o assim chamado governo do povo, era a demagogia, ou seja, a condução do povo, né? Demagogos vem de condutor do povo, no sentido parecido com alguém que conduz um burro, conduz um jumento, conduz uma cabra, conduz um boi. E o lugar do juiz é frequentemente uma das melhores formas de conduzir. Darei mais um último exemplo, tá? Eu sou repetitivo. São Tomás de Aquino já dizia: cogitatio, repetitio, disputatio. Eu estou no repetitio, né? Estou repetindo para que a gente consolide bem o que está sendo exposto. Lugar de juiz. Vamos lá. Pensemos, vou abordar aqui uma temática que eu não posso ter uma experiência direta, mas que eu já vi acontecer, por uma razão, não sou mulher. Sou um homem hétero, do sexo masculino. Eu não posso jamais ter uma experiência que não seja essa. Certo? Ou, até o momento, não tive, ao menos. Imaginemos uma seguinte situação. Muito comum. Fulana de tal saiu para a noite e usou determinadas roupas que ela escolheu para se sentir bem. E aí alguém que não foi chamado a emitir um juízo de valor, me perdoem a má palavra que usarei a seguir, aponta o dedo e diz: piranha, com essa roupa está querendo o quê?
Depois acontece alguma coisa, e aí você vai querer culpar o homem que te assediou, o homem que te importunou. Ora, meu amigo, perceba o sofisma, ninguém chamou o sujeito para dar opinião sobre a roupa da cidadã. Certo, isso é uma questão de foro íntimo. Não existe lei que proíba ou impeça, a salvo se ela estivesse sem roupa. Aí ela tentar violentar o pudor. Mas estou dizendo que proíba a pessoa de usar roupas mais recatadas ou mais sensuais, mas o sujeito resolveu emitir opinião num assunto que não lhe foi chamado. Ninguém chamou para ser juiz. Ninguém chamou sequer para ser, como um determinado programa de televisão que pega pessoas que supostamente estão fora da moda e aí transforma, né? Mas não, você usa isso, usa aquilo. Nem para isso o cara foi chamado, mas o cara emitiu uma opinião moral. Ele olhou, analisou, julgou, condenou sem direito à defesa e mais. Vai ter gente escutando e endossando. É o lugar do juiz. É a usurpação do lugar do juiz. E por último, mas nem por isso menos importante, como que se baseia isso? O indivíduo que usa a usurpação do lugar do juiz, ele converte a sua opinião em fato e, ao mesmo tempo, ele usa a sua opinião como sentença, sem dar direito de defesa àquelas pessoas a qual o juízo se dirige. Aliás, ele sequer foi convidado a opinar. Estejam atentos, muito atentos. Estamos em época eleitoral. Em época eleitoral veremos muito essa prática. Em outros momentos veremos também. O campo político é cheio disso. Mas fora dele, no âmbito da sociedade, também. Estejam atentos nas famílias de vocês, entre os amigos de vocês, entre os inimigos de vocês especialmente, vocês verão muito o lugar do juiz sendo utilizado em seu desfavor. Por isso acho importante essa série. Por isso acho importante, baseado no que conheço de retórica, dialética, análise de discurso, e em alguns momentos farei, depois de toda essa série que é grande, farei apresentações mais teóricas, né, de fundamentos da retórica, é uma outra série, que eu já estou dando spoiler, né, anunciando, fundamentos da retórica. Nós vamos ver da onde que você tem armas para discutir e entender esse conhecimento, que é a chave para nos libertar desses chavões, desses charlatães e desses sofismas. Muito bem, pessoal, então esse foi o lugar do juiz. Esse foi o terceiro vídeo da série de como desmascarar charlatães. Espero que tenham gostado. Peço humildemente a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, por favor, quem não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Minhas redes sociais estão todas aí. No Instagram, @psmbs. No Facebook, @psmbsantosuf. E aqui é o canal Pablo Bispo. Eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense. Agradeço por demais a audiência desse canal. Estejam todos convidados a continuar assistindo. Muito obrigado e até a próxima!